Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre os livros que chegaram cá a casa durante o mês de março. Têm estado a sair coisas muito boas e o difícil é a pessoa escolher e controlar-se para não trazer a loja toda para casa. Portanto, estas são as coisas que eu acabei por escolher. Algumas fazem parte de coleções, alguns fazem parte de coisas que já me tinham sido sugeridas há algum tempo e que eu agora finalmente acabei por trazer para casa. E isto são aqui coisas que eu acho que têm potencial para serem fantásticas leituras. Alguns deles, na realidade, já estão lidos, portanto, eventualmente vou falar sobre eles nos vídeos de leituras do mês. Portanto, o primeiro livro é precisamente um dos livros que já está lido. Eu tenho aqui A Teoria dos Sonhos, da Eva Reed, que é a continuação de Um Passado Submerso. Como vocês sabem, eu li Um Passado Submerso no mês de janeiro e quando eu vi que ia sair a continuação, eu fiquei muito na dúvida se queria ler ou não, porque na realidade Um Passado Submerso é um livro que fica relativamente fechado no primeiro volume, portanto não há uma necessidade de haver uma continuação. No entanto, este é o livro que vai acabar por explorar o que acontece depois deles largarem a bomba que vai agitar aqui os alicerces desta nação, do país onde eles vivem, e que acaba por depois ter consequências para as personagens. E portanto eu queria saber muito como é que a autora ia explorar esta continuação, porque as questões todas que ela levanta no primeiro livro, questões relacionadas, por exemplo, com o facto da Ify ser uma rapariga a estudar numa universidade em que ela não pode estudar na Faculdade de Letras de Literatura porque está vedada às mulheres, o facto dela ter estado envolvida na elaboração deste estudo relativamente a um dos fundadores daquilo que eles veem como o máximo desta sociedade, de que forma estas duas personagens acabam por ser confrontadas com aquilo que descobriram. E, portanto, eu estava muito curiosa para ver se o segundo volume se mantinha ao nível do primeiro. E a verdade é que vai por caminhos completamente diferentes e é por isso que eu acredito que algumas pessoas não tenham gostado tanto do segundo volume como do primeiro, mas a forma como a autora explora estas temáticas é muito interessante. E portanto eu eventualmente vou falar-vos sobre ele no vídeo de leituras, obviamente, mas tenho a dizer que para mim ele conseguiu manter o nível, no entanto, de uma forma completamente diferente. O segundo livro que veio cá para casa foi aqui o Dias Perfeitos do Rafael Montes. Neste momento Rafael Montes é compra automática cá em casa. Neste momento todos os que estão cá em casa estão lidos menos um, Uma Família Feliz, que eu acho que é um dos que eu vou gostar mais, mas ainda não li, aconteceu. Portanto, este já está lido porque acabou por ser o livro escolhido para o Clube de Leitura de março. É um livro onde nós vamos aqui acompanhar alguém que criou uma paixão enorme do nada por alguém e que acaba por raptar a rapariga e fazer toda uma história na cabeça dele. E portanto nós temos aqui uma história que envolve não só um rapto, como uma grande obsessão. É uma história violenta, muito violenta. Aliás, é Rafael Montes. Eu acho que as pessoas já estão à espera que a história seja violenta. E eventualmente eu vou falar-vos sobre ele, mas para já posso dizer que dos que eu li até agora prefiro O Jantar Secreto e Os Suicidas, mas este aqui, Deus do céu, meu Deus! A mente do Rafael também há de ser um sítio muito escuro e nós olhamos para ele e ele é todo sorrisos e coisas felizes e tudo mais e depois escreve livros destes. É para meter medo a uma pessoa, só pode. O próximo livro, eu já li vários da autora e gostei muito, e por vários entenda-se, eu li a outra trilogia da autora e eu estou a falar da Holly Jackson. Tenho aqui o Ainda Não Estou Morta, é a autora do Homicídio Perfeito, ou seja, o Good Girl's Guide to Murder, que eu gostei imenso de ler a trilogia. O terceiro livro não funcionou a 100% para mim, mas eu gostei imenso da forma como a autora criou a história e principalmente a forma como ela criou os personagens. Este livro não é jovem adulto como o outro, tanto quanto sei é mesmo adulto, e eu estou muito curiosa para ver que história é que ela escreve com personagens que são mais velhas do que aquelas que ela escreveu nos livros anteriores. A curiosidade é mais que muita e eu estou assim que nem posso para lhe pegar, só que tem algumas coisas que são prioritárias e que lhe estou a passar à frente. Mas é um livro para ler nos próximos tempos, definitivamente, porque eu quero muito ver o que esta autora faz com personagens um bocadinho mais velhas e que supostamente terão um conhecimento maior do mundo. Vamos ver. Há muitos anos, quando ainda eu era uma criança, e eu estava a brincar porque foi mesmo há muitos anos e eu era uma criança, vamos fazer uma visita de estudo a Coimbra.
E nessa visita de estudo tivemos a oportunidade de ouvir o Carlos Fiolhais a falar e desde essa altura o meu cérebro bloqueou em Carlos Fiolhais é eventualmente um autor que eu tenho de ler. E para sorte minha, toda a física divertida tem estado a ser reeditado e portanto este até já é uma reedição da reedição. Houve uma edição anterior a este com uma capa branca que, tanto quanto sei, vendeu que nem pãezinhos quentes, desapareceu e agora há esta reedição. E eu estou muito curiosa, porque o Carlos Fiolhais é um dos maiores físicos em Portugal, um dos mais conhecidos, definitivamente, e que acaba por ter formas relativamente simples de explicar fenómenos que não são fáceis de compreender. E, portanto, ele escreve de forma acessível, as palestras dele são feitas de forma acessível e eu acho que é isso que acaba por me atrair muito, porque física é uma coisa que me interessa, mas a verdade é que eu na escola preferia a química à física. Portanto, eu estou muito curiosa com este livro, eu estou muito curiosa para saber se a minha memória relativamente ao Carlos Fiolhais, que acabou por quase por ser uma memória afetiva de um momento em que eu tive a oportunidade para ouvir o senhor, se efetivamente se traduz numa leitura muito boa para mim, porque é isso que eu estou à espera que aconteça. Portanto, tenho aqui o Toda a Física Divertida e de certeza que eu me vou divertir muito a ler isto, porque eu gosto imenso quando os autores conseguem pegar em conceitos complexos e explicá-los de uma forma mais simplificada, mas não simplista, a quem quer saber um pouco mais sobre aquela temática. E portanto, nós não precisamos de ser todos excelentes físicos, nem compreender isto a um nível de quem está em laboratórios, ou então não, porque a física ainda por cima temos a física teórica e temos a física prática e nem eles se entendem, portanto, como é que nós vamos entender? Portanto, alguém que pega nesses conceitos e nos consegue explicar tem o meu coração. E se é divertido, melhor ainda, porque eu desde criança que tenho o fascínio com estas coisas, de nos mostrar as coisas com algum humor. Portanto, vamos ver, mas finalmente Carlos Fiolhais faz parte das minhas estantes. O próximo livro chamou-me a atenção pelo título e vocês vão perceber depressa o porquê. É aqui A Pastelaria Perdida de Viena, de Sharon Kurtzman. Um livro que nos vai levar aqui a explorar a vida de duas mulheres, portanto, duas mulheres, 7 décadas, a verdade que as une. Pelo que eu percebi, nós temos aqui uma história contada em 2 tempos diferentes, portanto, alguém logo a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial e alguém que em 2018 vai acabar por ir explorar um bocadinho a história da família e vai descobrir então que havia uma pasteleira, ou alguém que trabalhou numa pastelaria logo no pós-guerra e que está relacionado com a própria família. Isto é tudo o que eu sei. E este é um daqueles, como eu digo, quase todos os meses tenho um, que eu sei pouco sobre a história, quero mesmo explorar e ir quase às cegas. A sinopse interessou-me, eu acho que a história tem potencial para ser extremamente interessante e, portanto, eu espero que esta mistura entre a história passada e o presente, numa fase muito negra da nossa história, depois esta ligação com comida, cozinha, padaria, pastelaria, o que é que seja, que me venha acrescentar algo. Até porque nós estamos numa época em que se fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial e ao mesmo tempo estamos a cometer muitos dos erros que levaram até ela. E estamos a deixar que eles aconteçam. Portanto, aquilo que nós dizíamos de como é que as pessoas faziam, como é que as pessoas sabiam que as coisas estavam a acontecer e não faziam nada contra, nós estamos num momento desses e as coisas estão a ser transmitidas 24 horas sobre 24 horas. Portanto, quero muito ver de que forma a autora explorou esta história familiar que atravessa aqui várias décadas. O próximo livro, na realidade, também é um livro do qual eu não sei muito, mas eu sei que já o tinha na minha wishlist há alguns anos, também vindo do Book Suppository. É um livro de fantasia urbana, que é algo que não é muito habitual chegar a Portugal. Nós temos muitos tipos de fantasia, raramente temos fantasia urbana. E a última coleção que eu me lembro de termos tido de fantasia urbana em Portugal e que até teve algum impacto foram os Caçadores de Sombras da Cassandra Clare, portanto Shadowhunters. Isso é fantasia urbana. É uma fantasia que funciona no nosso mundo, mas em que as pessoas têm regras específicas para aquela comunidade que consegue fazer determinada coisa. E eu, neste caso, estou a falar dos Rios de Londres, de Ben Aaronovitch, e que acaba por ser um cruzamento entre fantasia urbana e um policial, porque nós estamos aqui a seguir um detetive ou inspectores
E isso é basicamente tudo o que eu sei, além de que é uma coleção que ainda tem alguns volumes. Mais do que isso, é uma coleção que já tem alguns anos, que eu não imaginava que alguma vez viesse a estar publicada em Portugal. Mais uma vez, Portugal e fantasia urbana não costumam funcionar muito, não é um subgénero em que as nossas editoras apostem, e tanto quanto sei, é suposto este livro ter um toquezinho de humor, provavelmente britânico, precisamente, até porque o senhor trabalhou em Doctor Who, e portanto eu estou muito curiosa com este livro e eu espero muito que as pessoas leiam para eles continuarem a trazer coleção, porque esta aposta foi qualquer coisa que eu estava longe de imaginar que alguma vez ia ver publicado em Portugal. Portanto, muito curiosa, mais um dos que eu espero que seja uma leitura para muito breve, porque eu quero muito conhecer esta história, estas personagens, e mergulhar neste mundo que na realidade será o nosso, mas... E estas eram as minhas compras planeadas e eu ainda tenho aqui algumas coisas para mostrar, e desta vez saiu mesmo algumas coisas fora daquilo que tinha planeado, mas por muito. Algumas delas porque, volta e meia, como vocês já sabem, a FNAC faz descontos até 60%, uma pessoa vai ao wishlist ver o que é que está com os 60%, porque não quer com descontos que sejam inferiores, e de repente existem algumas coisas que até interessam. E eu tenho a dizer que ultimamente ando a olhar para eles e a pensar, tu aguentas, tu esperas, podes esperar um bocadinho, não te vou trazer ainda. Mas, desta vez, acabam por estar aqui dois dessas promoções. Um deles é aqui o Baking for the Holidays, da Sarah Kiefer, e eu estava curiosa para ver este tipo de receitas, porque eu gosto muito de encontrar livros que me deem ideias de coisas que eu possa fazer para oferecer em épocas festivas. Este em específico está, apesar de ser Holidays e Holidays ser um bocadinho mais abrangente, portanto deveria ter também Páscoa, a verdade é que as coisas que estão aqui são muito relacionadas com o inverno e maioritariamente direcionadas para Natal. Mas as receitas que estão aqui são muito interessantes e efetivamente parecem fantásticas e eu vou ter de experimentar e depois talvez dê feedback. Vocês gostavam que eu fizesse isso? Que pegasse nestes livros, por exemplo, de vez em quando venho aqui para a casa de livros de cozinha, vocês gostavam que eu fizesse algumas das receitas do livro e falasse sobre isso, sobre as receitas que fiz, como é que correu, se tive de fazer algum tipo de ajustes nas quantidades, por exemplo? Era uma coisa que vos interessava, porque é muito raro, ultimamente, eu comprar livros de cozinha, no entanto vão estar dois neste vídeo. É raro, mas às vezes ainda acontece. E porquê que é raro? Começa a não ser muito fácil encontrar coisas que tenham receitas diferentes, mais diversificadas, e muitas vezes são receitas que são muito parecidas com as coisas que eu já tenho cá em casa, portanto há livros que eu já não compro. Mas de vez em quando há assim alguns livros que eu acabo por comprar e seria interessante para vocês. Deixem-me isso nos comentários, porque se for interessante posso muito bem fazer, porque livros e cozinha vocês sabem que eu estou sempre pronta. Pois, ainda nessas campanhas de 60%, há alguns anos, o Ricardo do Share Your Geekness tinha-me sugerido um livro e eu fiquei com ele debaixo do olho, no entanto pus em wishlist e ainda não tinha vindo cá para casa. O tempo passou, esse livro teve uma prequela a sair e foi a prequela que entrou nos 60%, não entrou o livro original, o inicial. Mas uma pessoa vai querer comprar, portanto, pronto, já fica. Então aqui o Bitter Aquake Emezi é a continuação, não é uma continuação, porque é uma prequela do livro Pet. Tanto quanto sei, do que eu percebi, isto também é uma espécie de mundo com regras próprias. A personagem principal será uma criança trans e, portanto, estou muito curiosa. Este livro aqui, pelo que eu percebi, está relacionado com arte, portanto, a personagem estará relacionada com arte, mas eu não sei absolutamente mais nada sobre a história, por um motivo muito simples. Quando as pessoas me conhecem mesmo muito bem, conhecem as coisas que eu gosto de ler, se alguém nesses termos me diz este livro tu vais gostar, eu acredito, principalmente porque o Ricardo foi a pessoa que me disse que eu ia gostar muito do House in the Cerulean Sea e é efetivamente um dos meus favoritos. Portanto, se ele me diz que eu vou gostar do Pet, eu assumo que vou efetivamente gostar do Pet. E portanto, eventualmente, a UC fez 30% e eu tinha saldo para gastar e pronto, está cá. Portanto, agora tenho o Pet e o Bitter. Portanto, o Pet
é o livro original. É um livrinho pequenino, tanto quanto sei, isto há de ser entre o juvenil e o jovem adulto, é assim um livro de transição, possivelmente até um coming of age. Vai acompanhar então uma personagem trans. Pat is here to hunt a monster. Are you brave enough to look? Portanto, é um mundo que tem regras diferentes do nosso, em que existem monstros efetivamente debaixo da cama, e eu estou muito curiosa para ver então o porquê do Ricardo me ter recomendado este livro, porque tem de haver um motivo muito forte. E porque não há dois sem três, literalmente em vários sentidos. Nesses 30% da Wooking que eu tinha saldo para gastar, estava aqui o Holy Terrace, que entretanto já tinha saído. Este livro saiu neste formato em janeiro. Eu tenho os outros dois livros desta trilogia já em casa. Também livros que eu acho que vou gostar muito, porque, pelo que eu percebi, a personagem será ou assexual ou demisexual, e portanto estou muito curiosa para ver de que forma isso é explorado nessa história e de que forma é que isso tem algum tipo de impacto nesta história, porque pelo que eu sei é fantasia e portanto não é um romantasy, e eu quero saber de que forma isso acaba por ter um papel nesta história. Portanto, este é o maior dos três, os outros dois já estavam cá em casa, eu já vos tinha mostrado, penso que o último até tinha vindo ou em novembro ou em dezembro. Este aqui, neste formato mais pequenino, saiu então em janeiro, e isto é a continuação do Little Thieves e Painted Devils. Portanto, fica a trilogia concluída e agora é só pegar e ler. Como eu disse então, desta vez, para alguém que quase não tem andado a comprar livros de cozinha, eu tenho um outro livro, um livro que eu já andava a tentar comprar há meses. Cada vez que ele aparecia disponível para encomenda, a encomenda era cancelada, porque afinal o fornecedor não tinha livros para entregar, portanto também não percebo porque é que eles estavam a aparecer disponíveis para encomendar, mas a verdade é que eu andei à procura e por acaso consegui encontrar num site que fazia entregas gratuitas para o Reino Unido. E eu perguntei à Corina do meu Reino da Noite se podia fazer o envio para a casa dela, que das duas uma, ou ela traria para Vila Real, e a minha ideia era ir a Vila Real, que eu já não estou com eles há imensos anos, e ir buscar, ou voltar ao Reino Unido, ir-lhes fazer uma visita à Inglaterra e trazer o livro comigo, e entretanto ela veio e mandou-me pelo correio. Mas pronto, ficou aqui a ideia da viagem, continua em pé, seja para Vila Real ou para a Inglaterra. A um dos dois eu vou ter de voltar porque eu estou com muitas saudades deles. E portanto esse livro era aqui o Sally's Cookie Edition, porque esta capa é só extraordinária e a verdade é que eu tenho muita tendência a fazer as mesmas receitas de bolachas e estou constantemente a reguardar receitas de bolachas e de doces e por aí fora, mas depois acabo sempre a fazer as mesmas. E eu estava muito curiosa com este livro, com as coisas que ele teria aqui dentro, e a verdade é que tem aqui coisas que me parecem muito interessantes e que eu estou com muita curiosidade de experimentar. Portanto, finalmente ficou-me mais barato do que iria ficar se eu tivesse conseguido comprar pelo método que eu estava a tentar. No entanto, foi por portas e travessas e portanto acabou por ter de ser enviado. Pronto, é um livro em segunda mão, há algumas páginas que tinham aqui alguma farinha, estive a limpar. A Corina já me tinha mostrado que havia algumas páginas que estavam um bocadinho sujas, mas não há problema absolutamente nenhum, que eu assim sei quais eram as receitas favoritas da pessoa que o teve antes. Tirando isso, tem aqui alguns detalhes em que claramente bateu em alguns sítios, mas o livro está impecável, portanto, já cá está. Depois, um dos livros que a Comercial da Presença deixou, ninguém se afifou a ele. Na realidade eu já tinha trazido o livro anterior desta coleção, desta história, e portanto fez algum sentido que fosse eu que o trouxesse. Tenho aqui o regresso à loja coreana das segundas oportunidades, de Kim Oh-yeon, e eu já sei mais ou menos os traços do primeiro livro, tenho de ler, lá está, porque ele está cá em casa, mas tendo em conta que esta era a continuação e o outro já tinha sido uma oferta por parte dos Comerciais da Presença, então fez algum sentido que fosse eu a trazer este. Portanto, vamos ver aqui uma loja de conveniência que vai dar uma segunda oportunidade a pessoas cuja vida não está a correr muito bem. Estou muito curiosa, principalmente pelo que já sei relativamente ao primeiro. Não fazia ideia que ia haver um segundo, mas havendo um segundo, está aqui, que é para depois ler de forma mais continuada. E os últimos livros que eu tenho aqui foram oferecidos por uma das minhas afilhadas. Vocês podem ver a página dela, que é o Let It Be, eu depois vou deixar, porque não é só Let It Be, mas eu depois deixo na descrição. Ela tinha começado a ler os livros, entretanto a coisa estava-se a arrastar um bocadinho e ela achou
que iam ficar melhor em minha casa. E a verdade é que eu estou muito curiosa com esta autora, principalmente por culpa dela, portanto pode não ter funcionado a 100% para ela, mas ela soube-me vender muito bem a história. E a verdade é que eu estou curiosa com a autora porquê? Porque é uma autora de cozy fantasy e eu já disse isto aqui algumas vezes, eu tenho alguns pormenores em que a fantasia nem sempre funciona para mim e cozy fantasy nem sempre funciona. Eu estou numa de tentar perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E eu estou a falar de que autora aqui da Sarah Beth Durst, que tem o The Spell Shop e The Enchanted Greenhouse. Portanto, duas temáticas que me são extremamente próximas do coração. E é engraçado porque a Porta Editora, pela Singular, já deu a entender que vai publicar esta autora em Portugal e é Faraway Inn, que muito provavelmente terá algum tipo de cozinha, porque ninguém tem um N sem ter cozinhas, porque se tem guests, se tem pessoas a ficarem hospedadas, também têm de ter uma cozinha. E portanto eu estou muito curiosa com esta autora, porque é cozy fantasy que tem estado a agradar a muitas pessoas e portanto entre uma livraria e uma greenhouse, uma estufa, estou muito curiosa e eu queria viver nesta casa. Portanto, se alguém me quiser financiar uma casa destas no meio da floresta, quer dizer, com a tempestade e com árvores a caírem, se calhar não viver na floresta é capaz de não ser boa ideia. Mas se conseguirem que esta floresta exista, com esta casa e que não haja quase ciclones a mandar árvores para cima da... Eu quero viver na floresta, eu não me importo de viver afastada da sociedade e comunicar por cartas. Pode ser, depois podem me visitar, eu deixo que vocês visitem a minha casa. No entanto, aqui se tem um spell shop, as pessoas têm de me visitar porque alguém vai comprar spells a esta shop. Portanto, muito curiosa com esta autora. E muito obrigada à Dança por me ter oferecido estes livros, portanto vamos ver como é que eu me dou com esta cozy fantasy. Portanto, estes são os livros que chegaram cá a casa no mês de março. A seguir a um mês em que eu quase não li nada, a quantidade de livros que chegou cá a casa é absurda. No entanto, alguns já estão lidos, alguns expectativas gigantes para eles, alguns são de cozinha, portanto são coisas que são para ir consultando, e depois outros que eu já tinha na calha há algum tempo e proporcionam-se virem cá para casa. Portanto, muito obrigada também a quem usou o link da afiliada, porque isso de vez em quando permite-me que alguns livros venham parar cá a casa assim um bocadinho fora daquilo que eu já tinha previsto que iria trazer. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há alguma coisa que vos deixe muito interessados, se já há algum que estivesse na vossa pilha de livros por lerem em casa ou até parte da vossa wishlist, se há algum que eu devia passar à frente, se bem que já há aqui dois que eu quero muito passar à frente. Deixem-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!